Graça e paz, irmãos. Antes de começarmos a nossa palavra, vamos orar neste momento. Vamos orar pela igreja, vamos orar pelos irmãos, vamos orar pelo grupo de retiro que estão lá naquele lugar para que Deus esteja libertando, salvando as vidas naquele lugar. Então, vamos orar. Oramos também pelo Brasil, pelo Ucrânia, o que está acontecendo. Então, tudo isso precisa das nossas orações, precisa da tua oração e da minha oração. Vamos orar então neste momento. Deus, nós te louvamos, ó Pai, bendizemos teu santo nome, agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus, nosso Pai. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, ó Deus, em que nós nos dirigimos ao Senhor, um Deus todo-poderoso, Deus único. Pai, nós agora, neste momento, ó Senhor, nós que oramos pela tua igreja, pela terceira igreja, pedimos que o Senhor esteja, Pai, direcionando a terceira igreja, enchendo-os, ó Senhor, com o poder, com a autoridade do teu Espírito Santo. Faça com que a terceira igreja, ó Senhor, esteja fazendo a vontade do Senhor, que a tua vontade seja feita aqui, seja feita, Pai, nas nossas vidas e através, Pai, da tua igreja, para que outras vidas lá fora, ó Senhor, conheçam o Senhor, se rendam aos pés do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, usa a terceira igreja como mensageiros, ó Pai, como mensageiras, ó Senhor, de levar a tua palavra onde for necessário, em nome de Jesus, em que nós te pedimos, ó Pai, neste momento. Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos levantado a cada momento, porque a tua presença tem nos fortalecido, em nome de Jesus, ó Senhor. Deus, nós também oramos, ó Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, pelo grupo, ó Pai, que está no retiro, ó Senhor. Deus, nós pedimos ao Senhor que abençoe, ó Pai, a cada um. Faça com que cada um, Pai, seja alimentado pela presença do Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa cada um, ó Pai. É o que nós te pedimos neste momento, ó Senhor. Em nome de Jesus. Deus, abençoa o pastor Francinado. Abençoa, Pai, pastor Geraldo. Abençoa cada pessoa, ó Senhor, que está naquele lugar, que está recebendo a tua palavra, ó Senhor. Abençoa, ó Pai. Faça com que voltem de lá, ó Senhor. Deus, totalmente fortalecido, encorajados, ó Pai, em nome de Jesus, em que nós te pedimos, ó Pai, neste momento. Deus, muito obrigado. Seja conosco, ó Pai, seja com cada um deles, ó Senhor. Faça com que possam voltar de lá, transformados, ó Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, reconhecendo que só o Senhor é o único Deus, Deus que abençoa, Deus que transforma, em nome de Jesus, em que nós te pedimos, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus. Pai, tenha misericórdia, ó Senhor, do povo que está ucranianos, ó Senhor, que está passando por esta situação tão difícil. Deus de bombardeios, ó Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia dessas vidas inocentes, ó Senhor, que Deus não tem nada a ver com a situação, não tem nada a ver com esta guerra, mas está pagando o mesmo preço, ó Senhor, com culpa, sem culpa, está pagando o mesmo preço. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, ó Pai, daquele povo, ó Deus Todo-Poderoso, tira toda arrogância, ó Senhor, ó Pai, do Vladimir Putin, ó Senhor, em nome de Jesus, em que nós te pedimos, ó Pai, neste momento, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, em nome de Jesus, em que nós oramos, ó Pai, neste momento. Nós te agradecemos, ó Pai. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Venha me usar neste momento, ó Senhor, por meio da tua palavra, para a transmissão da tua palavra, sabendo que a tua palavra, ela é a única que transforma, é a única que salva, é a única que batiza no Espírito Santo, é a única, ó Senhor, em nome de Jesus, em que nós oramos, ó Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, ó Senhor. Amém. Então, neste momento, vamos abrir nossas Bíblias. Nós vamos abrir no verso capítulo 9, de 15 a 19. O tema da minha mensagem é o resultado da oração.
como tem sido o resultado da oração que você faz? Como você tem lidado com a sua própria oração? Como que você tem buscado o Senhor? Então a palavra de Deus diz o seguinte aqui. Em Atos capítulo 9, verso 15 a 17, até 18, diz o seguinte: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Pai, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Pai, me usa neste momento para a transmissão da Tua palavra. Esta palavra é do Senhor. E amém. E assim, ó Pai, como esta palavra transformou a vida de Paulo, e o Senhor Deus Todo-Poderoso também, o Senhor, eu mesmo até hoje, e será para todos sempre. E te peço, ó Pai, para que o Senhor transforme a vida daquele que está realmente, Pai, numa situação em que Saulo estava. Deus, numa situação que talvez ele não crê no Senhor. Numa situação em que é perseguidor do Senhor. É perseguidor da tua igreja. É perseguidor daquele, Pai, que te serve. Deus, eu te peço neste momento, para que realmente, ó Pai, essas pessoas sejam alcançadas pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmão, esta passagem é bem conhecida. É uma passagem que realmente o irmão já deve ter ouvido muitas vezes. Mas o que eu quero destacar aqui é o resultado de oração. Porque a gente, quando for ver como estava essa situação, o Paulo, que era perseguidor das igrejas, e Ananias, que era servo do Senhor, segundo os estudos, dizem que ele era muito reto. Ananias era uma pessoa temente a Deus. E ele orava, buscava a presença de Deus. Mas nesse momento houve uma situação que ele ouviu, ele foi usado por Deus. Como que ele poderia entender que Deus queria que ele fosse ter com Saulo naquele momento, se não fosse por meio da oração? Então, por isso que o tema da minha mensagem aqui, o resultado da oração. E quando você ora, como que tem sido o resultado da tua oração? Quando você ora, como você tem sentido na presença de Deus? Será que as suas orações têm sido respondidas? Ou não? Então, Ananias, apesar de ser um homem temente a Deus, e ele pela primeira vez que ouviu a palavra de Deus, quando a voz de Deus chegou a Ananias, para que ele fosse ter com Saulo, qual foi a primeira coisa? Senhor, eu conheço este homem. Este homem é perseguidor da tua igreja. Este homem tem se levantado contra aquele que busca o teu nome. E o Senhor está me mandando para esta pessoa. E ele veio para aqui com autorização dos sacerdotes, para que viesse aqui prender todo aquele que invoca teu nome, que busca a tua presença. E o Senhor está me enviando para esse mesmo. Irmão,
Oração transforma a vida, pode transformar a sua vida. Você se encontrar numa situação tão difícil, tão triste, talvez numa situação que você acha que não tem saída, mas quando você estiver orando, Deus vai te dar resultado da tua oração, como resultado, Ele te dará livramento, libertação. Foi o que aconteceu aqui com Ananias. Diz a palavra de Deus que Ananias estava orando. Quando ele estava orando, então viu, e Deus falou com ele em oração, e Deus dá a direção certa. No verso 11, nós encontramos aqui, Deus dirigindo Ananias, dizendo onde se encontrava a casa, e falando com qual rua que ele deveria passar, como que ele ia chegar até a tal casa. Então Deus deu toda a direção, mas em oração. E Ananias, quando falou, olha, Senhor, eu conheço este homem. E este homem é muito conhecido. Eu não posso ir até ele. O que me chama muita atenção aqui é a partir do verso 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levarem o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E ele está orando. Eu vou lhe mostrar quanto que lhe importa sofrer pelo meu nome. A partir de hoje para diante, ele já não vai mais fazer sofrer aqueles que estão buscando o meu nome, não o Senhor. E ele mesmo vai sofrer por causa do meu nome. Vai, Ananias. Quando Ananias saiu, chegou lá na casa, encontrou Saulo, estava orando. E a palavra de Deus diz o seguinte aqui: Saulo, quando ele estava orando, viu Ananias entrando dentro na casa e impondo as mãos sobre ele. Então Ananias, quando chegou, onde ele estava, disse o seguinte: quando ele fala aqui, olha, aquele Jesus Cristo que te apareceu pelo caminho de onde você vinha, este Cristo me enviou a você, para que você torne a ver. Diz a palavra de Deus que quando ele estava falando assim, umas escamas caíam nos olhos de Saulo, para que ele tornasse ver. Oração tem poder para libertar a vida de qualquer pessoa. Onde você não consegue chegar, onde você não consegue ir, onde você não consegue alcançar, a tua oração tem poder para chegar lá. Antigamente dizia que onde você não consegue chegar, a carta consegue, por meio dos correios. Mas nós hoje aqui não, Senhor. Nós como salvos, onde nós não conseguimos chegar, a nossa oração consegue chegar até lá, por intermédio do Espírito Santo. Porque nós fomos dados esta autoridade. Nós fomos revestidos de poder. Foi o que aconteceu aqui com Saulo, com Ananias. Quantas pessoas que estão próximas de você, com as escamas de cegueira nos olhos, que não conseguem enxergar nada, que não conseguem ver nada. O que é que você tem feito? É necessário que você vá até a eles, vá até essas pessoas, porque precisa de Ananias. Igreja hoje é Ananias. Você é Ananias. Você conhece a verdade. Você conhece a palavra. Não recusa o mandato do Senhor. E a palavra de Deus lhe diz o seguinte: ide. Mas você não pode ir a orar. Você não pode. Só a gente consegue ir se estivermos orando. A gente consegue ir se estiver orando. Nós podemos ir se estivermos orando. A gente consegue ir
se estiver orando. Sem oração, não tem jeito. Não tem como você chegar até lá. Nós podemos ver aqui também o que a oração faz. E mesmo Atos capítulo 10, verso 23, diz o seguinte a palavra de Deus. Vamos começar no verso 24. No dia imediato, entrou em Cesarias Cornélio, estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Por quê? Porque Cornélio estava orando. Cornélio era homem temente a Deus, era homem que buscava a presença de Deus, era homem que fazia bem, é homem que ajudava os outros, que dava esmola. Num certo dia ele estava orando, no meio da oração, Deus envia o seu anjo, fala para Cornélio, a tua oração foi ouvida diante de Deus. A tua oração chegou no trono de Deus Todo-Poderoso. E então ele me enviou agora para te dizer que manda mensageiro, chamar Pedro, para que ele possa te explicar o que é necessário você fazer. O que é necessário. A tua oração foi ouvida nos céus. A tua oração chegou diante do trono de Deus. A tua oração foi respondida por Deus. Mas agora o que você precisa fazer? Manda mensageiros para que chame Pedro e ele vai te dizer tudo o que você precisa fazer. Tudo o que é necessário. Irmão, oração tem poder. Oração tem poder. Algumas vezes, principalmente quando nós temos alguém doente, ou nosso ente querido, um parente, enquanto essa pessoa estiver alimentando, você não se preocupa assim tanto. Você sabe, tem aquela esperança que a pessoa realmente vai melhorar. A pessoa vai recuperar, porque está alimentando. Não é tomando medicamento apenas, mas tomando medicamento e alimentando. E agora quando a pessoa perde vontade de se alimentar, e aí já preocupa toda a gente, preocupa até os médicos. Dão vitamina, alguma coisa assim para que a pessoa, para que o paciente consiga ter essa vontade de se alimentar. Então nós estamos vendo também, no reino espiritual, como o diabo tem essa estratégia. E ele sabe o que é isso, e ele sabe usar esta arma para conseguir neutralizar o crente, para conseguir enfraquecer o crente, para conseguir enfraquecer a igreja, para conseguir enfraquecer o pastor, para conseguir desviar o pensamento do pastor, o plano do pastor. O que ele faz em primeiro lugar e impede para que esta pessoa ou este pastor pare de orar. Quando ele para de orar, pronto, acabou. O diabo festeja, ele bate palma. Sabe que já foi ganho. Não vai conseguir mais continuar, não. Porque parou de se alimentar. Mas quando este pastor ora, quando esta igreja ora, quando este membro ora, o diabo treme. Ele sabe que esta pessoa é uma pessoa forte. Então, quando é que neutralizar a pessoa? Primeira coisa que ele faz, impede a oração. E as pessoas batem palma nisso. Pelo contrário, chora, meu irmão, chora, minha irmã, clama ao Senhor, clama a Deus Todo-Poderoso. Quando isso acontece contigo, olha, é necessário que você jejue, não ore apenas, mas jejue. Para que Deus renove suas forças.
Mas muitas pessoas, às vezes, até para de vir à igreja, não vai mais à igreja, não. Não, eu estou fraco, não tenho força, não. Eu não tenho vontade nem de ler a Bíblia. Meu irmão, não se alegra por isso, não. Não se alegra, não. Eu posso dizer, tudo que está acontecendo nesse momento está testemunhando, está se revelando que o nosso Senhor está às portas. Ele não está há muito tempo, não está muito longe, não. Ele está às portas. Então é necessário que você busque o Senhor. E nós encontramos aqui também que a oração, ele faz em primeiro lugar. Diz a palavra de Deus em capítulo 1, Atos, capítulo 4, 29 e 30. Diz o seguinte: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. E enquanto estende as mãos, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígio, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Diz a palavra: tendo eles orado, aquele lugar tremeu. Quando você ora, o diabo treme. Quando você ora, o diabo realmente foge e sai do lugar. O diabo não tem medo da pessoa que está cheia de teologia, somente não, Senhor. Que conhece a palavra, Senhor, não, Senhor. Você pode conhecer a palavra de capa a capa. Mas se você não fazer uso desta palavra e você não for homem de oração, pode ter certeza que ele vai te encontrar num lugar e ele conhece a sua fraqueza. Pelo contrário, ele vai aproveitar esta brecha. Você é forte, mas como você não está orando, você não está buscando o Senhor, porque a palavra de Deus diz o seguinte: de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é forte, mas na medida em que você deixa parar de orar, você se enfraquece. E o diabo te conhece quando você para de orar. E assim como ele também conhece e sabe quando você estiver orando. Diz a palavra de Deus que quando eles oraram assim, o lugar tremeu. O lugar tremeu pela presença do Espírito Santo. Irmão, aqui eu encontrei aqui uma passagem falando sobre Spurgeon. Spurgeon era o homem de oração. Diz a palavra de Deus que ele, em todo momento, quando ele queria pregar a palavra do Senhor, em primeiro lugar buscava a presença do Senhor. E em primeiro lugar ele orava. E ele não pregava sem orar primeiro. E ele não pregava sem buscar a presença do Senhor primeiro. Diz o livro de estudo que eu tenho aqui assim, que antes de tudo, os primeiros 30 minutos que ele levava, porque ele não fazia nada sem ficar 30 minutos em oração. E ele não ia no púlpito sem ficar 30 minutos em oração. Para ele ir ao púlpito, primeira coisa, ele ficava de joelho no púlpito, 30 minutos orando. Quando acabava de orar, é que ele ia pregar. Diz, nessa pregação, muita gente se convertia. Por quê? Porque ele dava prioridade 30 minutos de oração. Nós também precisamos gastar esse tempo na presença do Senhor. Você tem gastado este tempo? Diz a palavra de Deus que Pedro estava na cadeia, algemado, e segundo o que tinha sido planejado, é que no dia seguinte ele devia ser apresentado ao rei, para depois ser morto. Diz que ele estava algemado na prisão. Portões fechados. Portões daquela época era de ferro mesmo. Para abrir precisavam um número determinado de homens, não mulher, mas de homens.
para conseguir empurrar, abrir o portão. Mas quando o grupo estava orando, aquele portão que estava fechado, trancado, aquelas algemas que estavam nos braços de Pedro, foram caindo sozinho. E o portão se abriu automaticamente. Por quê? Porque ele estava orando, em oração. Tinha um grupo que estava orando. Irmão, nós precisamos hoje é orar, buscar a presença do Senhor. Nós precisamos nos entregar na presença do Senhor. Quando nós oramos, o inimigo está sendo derrotado. Quando nós oramos, a vitória está sendo conquistada. Quando nós oramos, estamos destruindo, neutralizando todo o plano do adversário. Quando nós estamos orando, estamos ganhando vitória, estamos conquistando. Porque o nosso Deus, quando nós oramos, não oramos só soltar palavras de qualquer jeito, para qualquer lugar, para qualquer canto, não, Senhor. E quando nós estamos orando, nós estamos entrando em comunicação com o nosso Deus, que é todo-poderoso. E Ele, nesse momento, entra em ação, e Ele começa a operar maravilha, e Ele começa a operar milagre, e Ele começa a libertar, e Ele começa a salvar, porque nós estamos em contato com Ele, nós estamos conectados com Ele nós somos mais que vencedores, com Ele a igreja é mais que vencedora, quando estamos na presença dEle. Amém. Como tem sido o resultado da tua oração? Você está orando pela igreja? Você está orando pelo que está acontecendo? Você está orando por essas guerras que estão acontecendo? O que você entende por meio disso que está acontecendo? Você consegue enxergar a Bíblia como verdadeira? Você consegue entender que a Bíblia realmente ela não falha? Se você não está, eu estou. Eu entendo que a palavra de Deus, esta palavra aqui, ela é a única que não falha, é a palavra de Deus. Eu creio no cumprimento desta palavra. Eu creio. Então vamos orar neste momento, crendo que Ele é o nosso único Deus. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos ao Senhor neste momento. Bendizemos teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai. Te glorificamos, ó Senhor. E amém, ó Senhor, faça com que nós, Pai, nesta igreja, ó Senhor, faça com que aqui, ó Senhor, tenhas, ó Pai, o homem e mulher de Deus, o homem e mulher de oração, que busca a presença do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, neste momento, ó Senhor, em nome de Jesus, vamos abençoar para a honra, glória do teu santo nome, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, nosso Criador. Muito obrigado, nosso Santificador. Em nome de Jesus, em que nós oramos neste momento, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. E agora, ó Senhor, ó Pai, aqueles também que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo neste momento, ó Deus, que virão, ó Pai, nós estamos colocando essas vidas em tuas mãos, aqueles, ó Pai, que estão nos acompanhando, ó Senhor, faça com que a presença do teu Espírito Santo seja com estas vidas, ó Senhor, os abençoas, ó Pai, em nome de Jesus. Você que está em casa, neste momento, faça com que estejamos unidos neste momento, na busca da presença do nosso Deus. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, nosso Deus. E continua conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.